Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kandayuki. E bom, o vídeo de hoje é exatamente isso que você viu no título. Hoje é a 14ª parte do vídeo respondendo comentários dos inscritos. Lembrando que as perguntas são feitas lá na nossa aba comunidade aqui do canal. E se você envia uma pergunta depois do dia da gravação desse vídeo, não se preocupe, ela vai ser respondida em uma possível parte 15. Então agora, sem ficar enrolando muito, vamos ver as perguntas que vocês me enviaram para a 14ª parte de respondendo comentários dos inscritos. Então agora, bora pro vídeo! Like that. I pull a Glock out and then fight back. You wanna leave, give me all my cash back. Tell me on, we gon' do cash back. You wanna play with her, you can have that. I make him go to sleep like a cat nap. I put my hands on cause you... Então agora, sem ficar enrolando muito, bora começar. O Ju do Futuro comentou: tem algum anime que você gosta mais por nostalgia ou ligação afetiva do que por qualidade em si? Então, vamos lá. Um anime que eu goste mais por uma ligação afetiva ou por nostalgia do que por qualidade propriamente dita? Olha, eu diria que são alguns dos primeiros animes ali que eu assisti ali, que eu acabei assistindo só na época, então eu acabo tendo uma ligação afetiva. Mas dois aqui que eu poderia destacar seriam Yu Yu Hakusho e The Gray Man, que são dois animes que eu amo de paixão, que estão ali entre os meus animes favoritos, eu gosto demais, mas o meu sentimento por eles hoje em dia é muito mais voltado por uma parte de ligação afetiva, porque tem uma memória afetiva muito forte por trás desses dois. Yu Yu Hakusho foi ali um dos primeiros animes que eu assisti, foi o que realmente me catapultou no mundo dos animes e dos mangás. E The Gray Man é um anime que veio ali numa época meio complicada da minha vida, então eu acabo meio que guardando eles, gostando deles muito mais pela essa ligação afetiva, por essa nostalgia do que pela qualidade em si, embora eu ache eles muito bons. O Robson SRT comentou: na sua opinião, qual seria o top 5 dos personagens mais poderosos da Marvel? Então, eu não sou lá o maior entendedor da Marvel nos quadrinhos. Eu vou falar mais aqui do MCU, que é o que eu sei ali. E não vai estar em ordem, mas eu vou falar aqueles que eu acho que são os mais poderosos. Eu diria que seriam a Morte, o Galactus, o Loki, a Wanda e talvez aí o Dr. Doom, que vai aparecer agora em Vingadores Doomsday. O Thiago Levesque comentou: qual personagem de anime / mangá você menos gosta? E 2. Qual anime você pretende rever? Então, o personagem de anime e mangá que eu menos gosto, eu acho que essa não tem como ser outra resposta a não ser o Shou Tucker de Fullmetal Alchemist. Meu amigo, esse cara é, meu Deus, odioso num nível que acho que não tem nenhum personagem que eu odeie mais do que o Shou Tucker, porque tudo que ele fez é detestável. Então, o anime que eu pretendo rever, vamos lá. Geralmente quando assisto anime eu assisto uma vez e fica por isso mesmo. Tanto que, desde que eu comecei a ver animes pra valer mesmo, eu revi poucos, assim. Mas eu diria que talvez aqueles que eu tenho uma pequena vontade de rever, talvez seriam Yu Yu Hakusho e talvez Death Note. Mas recentemente eu reassisti Yukouko no Moriarty, inclusive foi um anime que melhorou bastante no meu conceito. Mas eu diria que se fosse pra reassistir, acho que seriam esses dois, Yu Yu Hakusho e Death Note. Tendo um pouco de ligação com o comentário anterior, a Aline comentou: qual a sua cena favorita do Kandayu em The Gray Man? E 2. Qual anime você gostou, mas não tem vontade de reassistir? Então, vamos lá, sobre minha cena favorita do Kandayu. Olha, a questão é que, eu não lembro quase nada de The Gray Man. Eu tô reconsumindo mangá, mas eu leio muito de vez em quando, tem um espaçamento muito grande entre quando eu vou ler um volume e outro. Mas eu diria que talvez as minhas cenas preferidas dele seriam a luta dele contra o Skimbolic, o passado dele, que eu estava relendo esses dias no mangá e melhorou bastante na minha visão, e a luta dele contra o Alman, que eu também gosto muito. Então acho que esses seriam os meus momentos favoritos do Kandayu no anime de The Gray Man, no anime mangá de The Gray Man. Então, um anime que eu gostei, mas não tenho vontade de reassistir, vamos lá. Eu diria que talvez o remake de Rurouni Kenshin, que eu preciso assistir a segunda temporada ainda, mas eu assisti a primeira e não tenho vontade de reassistir. Eu diria que Drifters também, que é outro anime que eu gostei, mas eu não tenho vontade nenhuma de reassistir. É um anime que, ao meu ver, é bem esquecível. Então acho que eu diria que são esses os animes que eu gostei, mas que eu não teria vontade de rever. O Neverland Juba comentou: aqui vai algumas perguntas. Qual é a sua meta para essa reta final de 2025? Qual é a sua adaptação de obra favorita? E qual HQ você recomenda ler? Bom, eu diria que a minha meta para essa reta final de 2025
seria aproveitar mais a vida, me dedicar mais ao canal e poder ali curtir mais, assim. Eu diria que talvez seria isso, porque, tipo, nas questões escolares eu estou muito bem, já praticamente passei de ano, então agora é ir bem mais tranquilo. Então eu diria que talvez seriam essas minhas metas para a reta final desse ano. Então, qual é a minha adaptação de obra favorita? Vamos lá, eu tenho algumas, não vou dizer uma, mas de algumas mídias. Ó, de animes, eu gosto muito da adaptação de Saint Seiya, a Saga de Hades Santuário, e também de Saint Seiya The Lost Canvas. Eu também gostei muito dessa nova temporada que teve esse ano de Kuroshitsuji, eu achei simplesmente espetacular. Se tratando de filmes baseados em quadrinhos, eu gosto muito da adaptação do filme do Corvo de 1994, do primeiro filme dos Vingadores, e me julguem, gente, mas eu gosto muito do filme do Watchmen também. E saindo agora para uns filmes mais independentes, eu diria que eu gosto muito de Fantastic Mr. Fox, é um filme que eu acho incrível. Então eu diria que essas seriam as minhas adaptações favoritas. Então, sobre qual HQ eu recomendo ler? Olha, meu amigo, depende no que você quer ler, sabe? Tipo, depende do personagem, depende do tipo de história. Se você quer ler uma história mais voltada para metalinguagem, eu recomendo Homem Animal do Grant Morrison. Se você quer ler alguma história do Homem-Aranha, eu recomendo A Última Caçada de Kraven, que é um grande clássico. Se você quer ler Batman, por exemplo, eu recomendo A Piada Mortal e agora talvez o Absolute Batman, que é uma nova roupagem do personagem. Se você quer ler uma história mais política que revolucionou os quadrinhos, leia Watchmen ou Mouse. Se você quer ler algum quadrinho que baseou um filme muito bom, leia o quadrinho do Corvo. Se você quer ler alguma história do Superman, leia talvez A Morte do Superman, que é um grande clássico do personagem. Então depende do que você queria ler em específico, mas eu diria que essas são algumas das recomendações que eu daria. O Otaku Sério comentou: qual o seu demônio de anime favorito? Quais são os seus maiores hypes para 2026? E qual o seu favorito? Trigun ou Cowboy Bebop? O meu demônio de anime preferido, sem precisar pensar muitas vezes, eu digo o Sebastian Michaelis de Kuroshitsuji ou Black Butler. Bom, os meus maiores hypes para 2026... Vamos lá que tem bastante coisa. Eu diria que para animes eu tô muito empolgado pra nova temporada de Bleach e pra temporada final de Trigun Stampede, que agora vai ser Trigun Stargaze. Eu diria que eu também tô muito empolgado pra Vingadores Doomsday, Homem-Aranha Brand New Day, Supergirl, a série dos Lanternas e talvez ali o novo filme do Star Wars, que eu até que me empolguei com o trailer. Então, acho que talvez esses seriam os meus maiores hypes para 2026. Então, sobre qual é o meu favorito, Trigun ou Cowboy Bebop? Eu particularmente gosto bastante dos dois, mas o meu favorito é Trigun. A Márcia comentou: gostaria de saber da sua opinião sobre o mundo dos animes e a nossa realidade. Você encontra semelhanças? Se sim, quais? Então, eu diria que algumas semelhanças que o mundo dos animes tem com a nossa realidade seriam emoções humanas reais, relações humanas e sociais, superação e crescimento, críticas sociais e morais, busca por identidade e propósito, a imperfeição da vida, né, que os tons de cinza que temos na nossa realidade, e cultura cotidiana e valores, que é uma coisa que temos no nosso dia a dia. O Rafael comentou: The Gray Man tá perdendo a linha nesse esquema de um capítulo a cada 3 meses. Parece que o ritmo fica perdido e eu não aguento mais esperar 3 meses pra ficar no arco do Allen descobrindo que o pai do Lavik salvou ele. E 2, você acha que a Hoshino finaliza o mangá? Então, já respondendo as duas perguntas de uma vez, vamos lá. A primeira, é realmente uma pena de que The Gray Man tenha um capítulo a cada 3 meses, isso acaba prejudicando muito o ritmo da obra, mas eu não estou nos atuais, então eu não sei como é que está o ritmo da história, então não sei como é que está o decorrer da história. E se eu acho que a Hoshino finaliza o mangá, olha, eu não sei, eu espero que sim, eu torço pra que sim, mas levando em consideração o estado da saúde dela, que parece que cada vez está pior, eu não sei, mas eu espero, eu torço do fundo da minha alma que um dia ela finalize o mangá e o anime volte. É o meu sonho. E para fechar o respondendo comentários de hoje, o ARD comentou: qual anime você assistiu que quase ninguém conhece? Qual filme que reflete sobre a vida você mais recomenda? E 3, qual o seu favorito? Death Note ou Yukoku no Moriarty? Então, um anime que eu assisti que quase ninguém conhece? Olha, eu vou dizer que Level E, que é do mesmo autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, que eu acho excelente.
E Afro Samurai é um anime que eu assisti e eu não vejo muitas pessoas comentando dele. É um anime na qual eu gosto, acho bem bacana, mas eu não vejo quase ninguém que tenha assistido. Se você assistiu algum desses dois, comente aqui. Então, um filme que faz você refletir sobre a vida. Olha, 2 que eu recomendo que refletem bastante sobre a vida são A Vida de Chuck, desse ano, com Tom Hiddleston, que é muito bom, e Fantastic Mr. Fox, um filme que faz você refletir bastante sobre a vida. Recomendo demais esses 2. Então, sobre qual é o meu favorito? Death Note ou Yukoku no Moriarty? Eu particularmente gosto dos 2, mas eu prefiro bem mais Yukoku no Moriarty. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber novos vídeos aqui do canal. Então, gente, lembrando que se vocês enviarem uma pergunta depois das 17 horas e 51 minutos do dia 16 de outubro de 2025, que é o momento da gravação desse vídeo, não se preocupe, ela irá ser respondida em uma possível parte 15, mas ela só irá acontecer se vocês divulgarem e apoiarem bastante esse vídeo, beleza? Bom, então é isso e sayonara, bye bye, até o próximo vídeo.